Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, contigo e a tua família. Estamos aqui de volta. Eu sou Lourdes Araújo, o canal leva o meu nome. Estou aqui na plataforma do YouTube desde 2011, ano em que me aposentei. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo ao longo dos anos. E você que é novo aqui, bem-vindo! Na playlist do canal tu encontra as páginas com assuntos diversos. Eu vou contar hoje o meu testemunho. Vocês vão ouvir de mim aqui. O que eu vou falar é a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Nós precisamos ser verdadeiros. Jesus Cristo disse que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, nós precisamos zelar, preservar, amar a verdade, falar a verdade que é Cristo. Eu já tenho falado em alguns vídeos como no dia que eu aceitei Jesus, mas hoje eu vou falar o que me levou a aceitar Jesus, tá certo? Eu falo desde a infância. Muito obrigado, viu? Vocês estão aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Vamos ao que interessa? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Cresci em um lar onde via o amor dos meus pais um pelo outro. Valorizavam o trabalho. Papai sempre agradecendo a Deus nas refeições pelo alimento e ensinou e praticava os valores morais. Nas festas de final de ano, eu vestia minha roupa nova que mamãe mandava fazer. Ela sempre com muito bom gosto. Eu ficava olhando o passo a passo de gente, todos satisfeitos com sua roupa e sapatos novos. Como meu pai tinha um bar e uma mercearia, nós rompíamos o ano lá e às vezes amanhecia o dia. Minha mãe, ela passava o dia lá também e ajudava muito o nosso pai. Ficava na cozinha, lavava a louça e fazia comidas deliciosas. Eles vendiam café da manhã. Brinquei muito de pega-pega, de folhinha verde, e em um desses dias, correndo descalça, pisei em um pedaço de vidro. Saiu muito sangue e minha mãe me levou na farmácia. Colocaram uma gás no meu pé e fiquei andando com um pé só. Brincava de casinha e quando era na casa de minha avó, junto com minha prima, fazíamos mesinha, caminha, fogão, tudo de barro, gente. Criatividade não faltava. Brincava também de pega-bandido. Quando éramos crianças, passavam seriados de bang-bang nos cinemas. Brincava de cobra cega, de dançar balé e de cantar, fazendo de conta, eu não sabia inglês, mas fazia de conta que estava cantando em inglês. Minhas irmãs diziam que eu era sonsa, porque eu fuxicava das mais velhas quando estavam paquerando ou namorando. Segundo elas, eu conquistava a mamãe e ela fazia o que eu queria. Quando elas queriam sair para algum canto, me pediam para que eu falasse com mamãe, porque sempre conseguia convencê-la. Eu babava muito minha mãe. Claro, era minha mãe. Eu queria ir para algum canto e eu insistia muito, gente. E ela ria assim, parece que eu estou vendo o sorriso dela. Ela ria assim, aí dizia, tá certo, mas você volta de tal hora. E, gente, pasmem, eu obedecia a mamãe com esse retorno. Aí eu dizia, às vezes a colega dizia, não, demora um pouquinho. Eu dizia, não, se eu ficar aqui, a mamãe não deixa eu vir de novo. E assim acontecia. Era muito legal, viu? Cresci num lar católico. Fui batizada sendo ainda bebê. Isso é de praxe, né? A Igreja Católica batizar ainda bebê. Assisti muitas missas em latim. Eu não entendia nada. Nem ninguém me explicava nada. O padre, ele rezava a missa de costas para as pessoas, né? E só virava na hora de mostrar a hóstia, né? Aquela hóstia grande, né? Ele levantava assim, aí virava de costas de novo. Eu achava que devia ser assim mesmo. Eu lembro que dentro da igreja tinham cadeiras reservadas com nomes de pessoas ricas da cidade, né? Tinha uma almofadinha que era para quando precisassem se ajoelhar. A gente não podia sentar ali, era proibido.
Sempre tive muita reverência na igreja. Entrava, me ajoelhava sem dar as costas para o altar. Eu achava que Deus era aquela pessoa muito distante e que nunca poderia falar com ele, por eu ser uma pessoa muito pecadora. Os padres que iam à casa de meus pais, sempre que iam almoçar, me davam retratos, aqueles santinhos, né? Porém, nunca me falaram a palavra de Deus, nem nunca ouvi falar acerca de Jesus. Sempre que tinha procissão, que saía da casa de minha mãe, né? Eu era vestida de anjo e minha irmã Marta também. Nós éramos as menores na época. Sendo ela mais nova, 2 anos que eu. Íamos à frente da charola, que levava uma imagem conduzidas por algumas pessoas. Aos 12 anos, fiz a primeira comunhão junto com minha irmã Marta. Antes, nós precisávamos ir ao confessionário. O padre, na época, era Padre Pio. E eu não sabia o que dizer. Eu desobedecia a papai, desobedecia a mamãe, era muito nova. E aí eu perguntei o que eu deveria fazer. Aí ele disse, olha, você pode fazer de tudo um pouco, só não faça com exagero. Como meus pais estavam passando dificuldade financeira, não podiam comprar a roupa padrão exigida pelas freiras, né? Usamos um vestido comum, por sinal um vestido muito bonito, um vestido branco, né? De manga fofinha, eu e a minha irmã. E tivemos que ficar no final da fila. Elas nos levaram, as freiras nos levaram para o final da fila. E por isso as pessoas que passavam por nós perguntavam, por que vocês estão vestidas assim? Outras perguntavam, fizeram uma promessa? É demais, viu? Isso me deixou constrangida e me deu uma grande vontade de chorar. Nesse mesmo ano, tive um sonho. Sonhei que estava no terraço da casa onde morávamos. Eu chorava bastante. No sonho eu via o sol descendo e Cristo, aquele Cristo que a gente vê nas imagens, né? Ele vinha descendo em cima do sol. Ele se aproximava e me perguntava, quer ter o perdão dos seus pecados? Aí eu chorando muito, eu dizia, quero. Aí ele me mostrava uma medalha e dizia, use essa medalha até morrer. Nisso o sonho já mudava, já era de noite. E, gente, eu chorava demais. Aí eu já era de noite, aí eu vi a lua estava assim, era meia lua, né, que chama assim, a lua assim, e a Maria, né, que também a gente vê na Igreja Católica, ela vinha em cima da lua, e a lua descia, gente, era muito bonito o sonho, vinha até mim, ela chegava perto de mim e falava as mesmas palavras, quer ter o perdão dos pecados? Aí eu chorando, dizia, quero. Ela me mostrava a mesma medalha. Nisso eu acordei. E eu acordei, gente, ainda chorando, né? Eu fui de imediato perguntar para a mamãe onde estava aquela medalha. Ela não sabia. Aí comecei a procurar. Achei em uma gaveta onde eu guardava minhas coisas, muita coisa miúda que eu tinha. Nunca havia usado. Ela tinha a imagem dos dois lados, da frente e trás, frente e verso. Era de prata. Quem me deu foi o padre que me batizou quando eu era bebê. Mamãe disse que todos que foram batizados receberam uma medalha dessa, né? Eu passei a usá-la dos 12 anos até os 29 anos, que foi o ano que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tinha muito medo de perdê-la. Achava que morreria. Lembra que no sonho dizia, use até morrer? Lembro que uma vez perdi dentro de casa, já casada, com filhos, né? Eu fiquei apavorada. Eu procurei até achar. Quando eu achei, pense na alegria. Eu lembro também que certa vez, olha, passa tudo na cabeça da gente. O medo era tão grande que eu desejei fazer uma cirurgia e colocar aquela medalha dentro de mim. Dessa forma, eu não ia perder mais, né? Tinha muito medo de morrer, porque não sabia para onde iria.
eu era altamente supersticiosa. Tinha medo do escuro, medo de passar por baixo de escada, medo de gato preto. Tinha medo que papai morresse. Eu lembro, eu acho que minha irmã vai se lembrar disso, minha irmã Marta. Certa vez, ela me perguntou o que seria da gente quando papai morresse. Quem ia rezar por nós quando estivéssemos doentes? Então eu disse, ciente de que estava correta, eu disse, ora, minha irmã, a gente pede para ele vai estar mais perto de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Crescemos trabalhando, louvo a Deus por isso, de segunda a sábado. No domingo íamos para a praia, à tarde para o cinema e à noite para a missa. Nosso pai terminou de nos criar vendendo bolo Baeta. Nós fazíamos o bolo e ele vendia. E mamãe fazia as refeições. Nós revezávamos para fazer a faxina da casa. Minhas irmãs mais velhas começaram a trabalhar fora de casa logo cedo para ajudar nas despesas. Vez por outra, meu pai, quando chegava da rua cansado do trabalho, ele me pedia para eu ler a Bíblia para ele. Eu abria em qualquer parte e lia um texto. Depois ele chamava todos os filhos, sempre quando ele chegava do trabalho. Primeiro eu lia a Bíblia, eu perguntava, papai, onde é que o senhor quer que eu leia? Ele dizia, qualquer canto, minha filha, qualquer canto. E depois ele mandava que a gente se abaixasse e ele passava por cima, a gente diz enguiçava, né? Ele passava por cima da gente, dizia a Deus que estava nos abençoando com o suor do trabalho dele e pedia a Deus que nem o filho fosse preguiçoso. Uma bênção, né? Ele não queria, ele queria que os filhos fossem trabalhador como ele, né? Graças a Deus, até hoje não tem um filho preguiçoso. Uma bênção, né? O que Deus pediu e Deus honrou a fé de papai, né? Eu ia todo ano para a procissão do Senhor Morto, que era na sexta-feira. Ele no caixão e a imagem da mãe em pé. A banda de música da prefeitura tocava e todos acompanhavam a procissão. Eu chorava muito, eu tinha muita pena de Jesus. Diariamente rezava o terço, ou seja, os 365 dias do ano. Rompia o ano de joelho rezando o terço. Passei por situações diversas que não cabe aqui revelar. Eu não sabia orar porque só sabia repetir o que havia decorado. Conheci meu esposo no ginásio. Em algum dos vídeos aí, eu acho que foi sobre casamento, eu já contei a história, né? Como conheci meu esposo. Então, conheci meu esposo no ginásio, nos casamos e eu estava com 19 anos e meu esposo com 21. Em nosso casamento não teve festa, não tínhamos condições financeiras. Minha irmã Bernadette tinha feito um belo bolo. A imagem do bolo está gravada em minha mente até hoje. Graças a Deus, o Senhor nos deu 4 filhos homens, louvado seja Deus. E hoje estamos casados há 51 anos de idade. Graças a Deus, graças a Deus. Após 2 anos de casado, meu esposo começou a beber tanto com os colegas da repartição quanto com meus cunhados nos fins de semana. Nossa rotina era trabalho durante a semana e final de semana íamos para a casa da praia onde nós alugamos, junto com meus cunhados, né? Com nossos filhos, minhas irmãs, cunhados e sobrinhos. À noite, no domingo, ia para a missa com os meninos. Eu sabia as palavras que iniciavam e as que encerravam, que a gente recebia o roteiro, né? O que o padre ia falar, o que a gente ia falar, tudo isso, leitura, estava tudo ali. Em 83, estávamos passando por uma situação financeira muito difícil. Eu tinha que levar todos os dias os meninos para ficarem na casa de mamãe enquanto ia trabalhar. Nunca contei meus problemas para mamãe, porque eu queria poupá-la. Ela, ao longo da vida, já tinha passado por problemas demais, principalmente de saúde. Num determinado sábado, meu esposo me deixa com os meninos na casa de minha sogra e vai para a praia beber com meus cunhados. Ele contou que de repente começou a não achar graça nas conversas e sentiu saudade nossa, né? Daí ele sai dirigindo e passa a caminho pela primeira igreja batista.
Ele disse que ouviu dentro dele uma voz falar: seu lugar é aqui. Chegando na casa de seus pais, pergunta para a mãe dele se ele ainda estava indo para a igreja. Ele não sabia nem dizer o nome da igreja. No domingo, ela disse que sim. Então, ele me disse que todos iríamos naquele domingo. Eu disse para ele: você sabe que eu sou católica, porém eu vou. Fui, gostei bastante. Foi amor à primeira vista. Me senti muito bem. O que eu escutei era sempre o que gostaria de ter escutado. Mesmo assim, eu era muito orgulhosa, sabe? Eu não demonstrei que eu havia gostado, não. Mas mesmo assim, dentro de mim, eu fiquei preocupada. Comentei com mamãe, esperando receber apoio, porque de alguma forma eu queria voltar outra vez àquela igreja. Eu fiquei perplexa com o que mamãe falou, né? E você já tem a sua protetora. Peça a Nossa Senhora de Lourdes, que leva o meu nome, né? Tudo que você quiser, ela é a sua protetora. Você não precisa ir, não. Eu disse: mamãe, por que não pedir a Deus, se ele é mais poderoso que ela? E eu me senti muito bem naquela igreja. Ela não falou mais nada, então fui para casa. Eu quero dizer para vocês que a minha querida mamãe, a minha amada mãe, ela recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da vida dela quando ela estava no mês que ela faleceu. Ela estava com 81 anos de idade e minha mãe testificou, Deus permitiu que eu escutasse. Eu ia visitá-la na parte da noite, que eu trabalhava, à tarde. E de manhã eu fazia o almoço. E nesse dia eu falei com a minha irmã Lúcia, que ela quem ia de manhã, e eu pedi: vamos trocar? E eu pedi para ela ir, para eu ir no lugar dela. Exatamente no dia que eu fui, a médica chegou e mamãe deu o testemunho, mamãe declarou que recebia Jesus. Gente, nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa, eu soube que meia hora depois minha mãe foi entubada. E ela nunca mais falou, porque ela ficou no tubo. E daquele tubo foi 14 dias e nossa mãe partiu para a glória, em nome de Jesus. Eu não aceitei, voltando para dar continuidade, né? Não aceitei a resposta do que ela falou. E sem dizer nada para meu esposo, fui em busca da orientação de um padre na igreja da catedral. Ajoelhei-me no confessionário e conversei com aquele padre. Eu disse que meu esposo havia deixado de beber e mais uma vez fiquei sem entender com o que o padre me falou. Ele me mandou pagar uma penitência. Ele disse que eu havia pecado por ter assistido um culto evangélico e me aconselhou para não ir mais, para não ficar confundida. Eu não entendi porque eu estava errada, se tudo que eu escutei tinha base bíblica, porque quando descansei do meu último filho, o tempo que passei na maternidade deu para ler o Novo Testamento, porque depois do parto normal, fiz 2 dias depois a laqueadura. Voltei para casa cheia de interrogações, pensei em escrever até para o Papa e depois desisti. Eu lembrei também que Martinho Lutero, por ter mostrado os erros, né, os questionamentos dele, ele foi excomungado. Eu estava confusa, queria deixar a Igreja Católica, mas a tradição era muito forte. Eu estava decidida, queria a todo custo descobrir a verdade. Meu esposo comprou logo uma Bíblia para mim e para ele. Olha, gente, eu soube, isso aí, o que eu vou falar para vocês foi minha irmã mais velha que me falou, depois que eu aceitei Jesus, certo? Ela falou que o nosso pai, ele havia feito um curso, e meu pai também confirmou depois que ele havia feito um curso da Bíblia na igreja adventista. O pastor de lá convidou o papai, papai leu a Bíblia toda, papai recebeu o elogio do pastor. Dizer o pastor falando para a igreja: olha, vocês aqui tem muitos que nunca leram a Bíblia toda. E seu Pedro, sendo católico, ele leu a Bíblia toda. Gente, e papai ficou muito feliz. Ele participava de um grupo de homens na igreja católica
Na época, a Bíblia era proibida de ser lida. Então, papai, todo feliz, assim, inocentemente, assim, sincero, coração sincero, muito feliz. Aí, na reunião, ele falou que tinha feito esse curso. Sabe o que foi que aconteceu? Simplesmente expulsaram meu pai ali, daquele grupo de homens. Meu esposo comprou logo uma Bíblia para mim e para ele. Líamos todas as noites antes de dormir. A gente colocava os filhos para dormir e para a gente ficar mais à vontade, a gente lia 15, 20 capítulos, gente. E tinha pontos que a gente não entendia. Aí meu esposo dizia, vamos continuar. Quando era lá na frente, a gente achava a resposta daquele questionamento lá atrás. O Espírito Santo do Senhor foi o nosso primeiro professor. Aleluia! E assim lemos toda a Bíblia juntos. Eu já li a Bíblia toda, vou completar agora pela 26ª vez, certo? Nessa leitura foi em torno de 3 a 4 vezes que eu li apenas o Novo Testamento. Cada página que passávamos, ficávamos encantados com tanta coisa maravilhosa que Deus reservou para nós e que nós desconhecíamos. Quando lemos a Bíblia toda pela primeira vez, chegamos a uma conclusão. Meu esposo falando, né? A gente conversando. Então, nós vimos a imperfeição do homem e a perfeição de Deus. Eu vou parar por aqui e eu vou continuar no próximo vídeo, tá certo? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.